Alô, alô, estamos no ar mais uma vez o Pulando a Cerca. Hoje, dia 22 de outubro de 2010. O Pulando a Cerca não tem pauta, não tem censura, não tem roteiro. É como a vida. Aliás, mais uma vez vou dizer, é um programa totalmente inusitado. Por quê? Além de não ter censura alguma, o apresentador do programa, eu, Daniel Stutolianski, sou totalmente inusitado. Tive um AVC e continuo no ar. AVC? Acidente vascular cerebral, ou derrame. Você sabia que 250 mil pessoas a cada ano morrem no Brasil de AVC? Que tragédia, né? E 1 milhão de pessoas ficam seculadas no Brasil a cada ano. Que grande tragédia. Uma omissão nacional, né? E essas pessoas seculadas ficam invisíveis, somem da sociedade. Olha só que coisa difícil. Mas vamos aproveitar o tempo, o seguinte: quando você perceber, quando a pessoa fica esquisita, com tonteira, dor de cabeça, fica mancando, fica vendo tudo estranho, aí você pergunta para ela: você consegue sorrir? Ela não vai conseguir sorrir. Você consegue dizer uma frase, por exemplo, Terezinha é bonita? Não vai conseguir. E pede para levantar o braço para cima, os dois, não vai conseguir. Pede para mexer a língua, não vai conseguir. E parece que é um AVC. Corre para o hospital e, correndo, pergunta ao doutor: doutor, isso é um AVC? Pode ser que sim ou que não. Um simples gesto como esse pode salvar a vida de milhares de pessoas. Isso é importante. Então, queremos informações para o país inteiro. Medicamento adequado, claro que tem que ter medicamento adequado, existe no Brasil. E grupo de pessoas que têm AVC e seu familiar. Olha, aqui no Brasil, felizmente, tem grupo de hipertensão, diabetes, gravidez. Não tem de AVC, que é a doença que mais mata no Brasil. Que coisa, né? Olha, o AVC é uma doença que mais mata. Por quê? Por que isso? A indústria do fumo, a indústria do álcool, a indústria do agronegócio, o agrotóxico. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxico. 4 quilos por pessoa de veneno a cada ano. O transgênico está em todas as nossas mesas. Milho, feijão e a indústria do sal, e o pouco direito do humano, hipertensão, diabetes, isso o governo não quer saber, acha que não existe. E a população toda é um grupo de risco. Olha, qualquer pessoa com qualquer idade, idoso, criança, adolescente, mulher, homem, pode ter AVC sem o maior problema do mundo. Então, olha só, vamos mostrar mais uma vez a nossa camiseta. Olha lá, Rafael, vamos botar a camiseta. Vamos mostrar a nossa camiseta. Não encurte a vida, previna o AVC, curta a sua vida, não encurte a sua vida. É a nossa camiseta. E foi patrocinado. Olha só, o petróleo tem que ser nosso. Tem uma outra questão nacional. O petróleo tem que ser nosso. O AVC, não. Então, podemos agora
chamar a nossa convidada, mais uma vez, a simpaticíssima, generosíssima, tesudíssima, belíssima, competentíssima, Terezinha! Vem cá, Terezinha! Vamos pular cerca! Pula cerca, Terezinha Araújo! Olha só, Terezinha! Terezinha Araújo! Terezinha! Estou aqui. Está aqui. E vamos convidar o doutor Marcos Pi, neurologista da Sociedade de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro. Marco, vai pular, você pulou. Terezinha, você participou da nossa caminhada em Ipanema, foi uma estrela, é uma estrela brilhante. Mas vamos começar a dar um pouquinho do tempo, Marco Pi, que ele vai anunciar uma coisa importante. Já que falei tanto em AVC. Marcos Pi, a palavra é totalmente sua. Fala o que vai acontecer domingo, 13h. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Antes de você começar, está nervoso? Não. Vem xixi? Não. Não precisei outra vez. Então tá bom. Então, nem da outra. Então, Marcos Pi, aqui é tudo... Claro. Bom, eu vim divulgar um evento que nós vamos fazer. Na verdade, é uma semana inteira de eventos de prevenção e de conscientização da população em relação ao acidente vascular cerebral. Como você bem falou no início, é a doença que mais mata no Brasil. No mundo inteiro, é a terceira maior causa de morte e é a maior causa de incapacitação no mundo inteiro. Então, é uma doença extremamente prevalente, com uma letalidade alta e com muito pouca informação na população geral. As pessoas não sabem o que é AVC, confundem com infarto do coração, confundem com epilepsia, por falta de informação. E não sabem também o que causa um AVC. Então, já desde 2004, que a Organização Mundial de Acidente Vascular Cerebral criou o Dia Mundial de Combate ao AVC, que atualmente é no dia 29 de outubro. Já teve uma outra data em junho, agora é 29 de outubro, é o Dia Mundial. E já há pelo menos 3 anos o Brasil está bem engajado nessa campanha, através das sociedades médicas principalmente. E aqui no Rio de Janeiro nós estamos fazendo, nesses últimos 3 anos, sempre alguma atividade, geralmente em lugares de grande circulação. A gente fez os últimos 2 anos no Aterro do Flamengo. E esse ano a campanha está maior, tem uma coordenação nacional bem estabelecida. Aqui no Rio nós tem um grupo grande nessa organização, a Associação de Neurologia do Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, a Academia Brasileira de Neurologia, estão todas envolvidas nisso, com o apoio da Organização Mundial. E no dia 24 de outubro, vai ser domingo agora, vai ser o início dessa campanha. Nós vamos fazer uma caminhada a 13h, começando 13h, partindo do posto 6, em Copacabana, e seguindo até o posto 4. Antes disso, a partir de 10h da manhã, nós já vamos montar uma tenda lá no posto 6, na pista fechada da Avenida Atlântica, com distribuição de panfletos esclarecedores sobre o acidente vascular cerebral, e médicos, neurologistas, vários estudantes de medicina também estão envolvidos nisso. A Liga de Neurologia do FRJ está ajudando bastante, sempre ajudou nesses últimos anos nessa campanha, para esclarecer. E a mensagem principal são 2 grandes aspectos que nós estamos buscando. Primeiro, mostrar o impacto da doença, que, como você bem falou, é uma doença invisível. Você não vê as pessoas falando e tendo conhecimento sobre isso, mas queremos mostrar as formas de prevenção e os sinais de alerta para que a pessoa vá rápido para o hospital. Então, exatamente esses sinais que você falou no início foram criados nos Estados Unidos, e a escala de Cincinnati, que é muito simples. Pede para o indivíduo sorrir, e se não conseguir, é porque tem uma paralisia facial, erguer os braços, se um deles começa a cair, é porque tem uma paralisia no braço, e falar uma frase, pode ser qualquer frase. No Brasil foi estabelecido que, se você quiser padronizar, pode falar: o Brasil é o país do futebol, mas qualquer frase serve para que a pessoa, se tiver uma dificuldade, também é um sinal de AVC. Um desses sinais presentes
já deve fazer a pessoa rapidamente ir para o hospital mais próximo, ou, o melhor de tudo, chamar o SAMU 192 para que possa ir de ambulância para o hospital, o que for mais rápido. Então, o Marco Pi. Então, domingo, na praia de Copacabana, no Poço 6, após 10 horas da manhã ou 1 hora da tarde, caminhada, é uma coisa legal. Nós estamos participando também e temos maior interesse em participar junto. Chegou pensando, então a Câmara vai funcionar. Então, atrasado como sempre. Mas atrasado, mas presente. Então, vamos passar para a Terezinha também. Você pode participar, falar o que quiser, perguntar ao Terezinha. Tudo aqui não tem nenhuma censura. Terezinha, vamos continuar com aquela história que foi interrompida porque do dia do professor. O dia da vitória, o dia da chegada do dia da vitória. Em primeiro lugar, bom, eu quero dizer a vocês que eu já estou acostumada. Vir aqui agora e conversar, e contar as histórias, me queixar, está sendo até muito fácil. A primeira vez a gente vem com um pouco de, não receio, mas de cuidado. Não está acostumado, mas agora eu já tomei confiança com vocês. E eu gosto de vir aqui, gosto de falar com vocês. A única aflição, a única coisa que me dá um pouco de aflição é que eu só estou vendo 3 pessoas me ouvindo. Mas aqui é um estúdio. Mas é o que tem assim, milhares de pessoas vendo você. Mas é bom a gente falar vendo pessoas olhando para nós e nos dirigindo nos olhos de cada um. Mas você está falando diretamente para milhares de pessoas. Eu estou imaginando, mas não estou vendo. A imaginação é um fenômeno fantástico. É verdade, isso é verdade mesmo. Acabei de ouvir o que o nosso querido professor explicou a respeito do AVC. Eu não sabia, quando eu cheguei aqui, eu não sabia que ia encontrá-lo, nem que o AVC ia ser conversado e aventado aqui. Nem eu. Eu trouxe de casa uma mensagem que não foi feita por mim. Aliás, quando ele fez, não era uma mensagem, não. Era um brado do coração e do espírito dele. Eu estou falando de Carlos Drummond de Andrade, que vocês todos conhecem tão bem. Acredito que muita gente conheça Carlos Drummond de Andrade e que, além de um grande poeta, ele foi um grande professor. Através de seus poemas, pelo menos eu, aprendi muita coisa. Inclusive, aprendi a me ver, a me conhecer. Lendo Carlos Drummond de Andrade, nós aprendemos uma grande lição de vida e aconselho a todos lerem. Aliás, eu já havia dito a vocês, não é só lendo os poemas, não é só cantando músicas. Lendo poema também a gente aprende muito. Eu trouxe para vocês um poema de Drummond, e eu tenho a impressão que uma grande parte de pessoas que está me ouvindo vai se ver. E não é por isso que vai ficar nem parada, nem cair em depressão ou tristeza. É uma grande verdade, e as grandes verdades nos movem, e acredito que nos movem para frente sempre. A gente sabendo das coisas e sabendo da gente, existe um movimento sempre bom e que só vai nos fazer melhores. Eu tenho aqui o poeminha e não quero que ninguém... Poeminha? Cada do mundo fez poeminha? Mas é porque... Desde quando?
Mas é porque esse é pequeno. É, pequeno no tamanho, né? Pequeno no tamanho. Que são... Olha, ele escreveu esse poema em 1938. E eu acho que toda vez que eu leio esse poema, é como se eu estivesse lendo para mim hoje. Embora o lado depressivo, triste da história, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a grande maioria que hoje está vivendo aqui no nosso país e que, de uma certa maneira, representa a nossa realidade. Olha, é assim: trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de história de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência do maquinário e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou suas melhores horas de amor. Ao telefone, perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa em confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego, a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Então, quando a gente lê essa história, não quer dizer que a gente vá mergulhar inteiramente no que está aqui. Nós temos que dar uma volta em cima disso. Senão, ou nós sucumbimos, ou acabamos com AVC também. Não é? Eu não vim hoje aqui para recitar. Eu vim para continuar e rapidamente uma história que Daniel faz questão que eu acabe de contar. Eu, da vez passada, havia falado do dia da vitória e o bem que aquele dia me fez. Depois do dia da vitória, que eu já descrevi, a grande emoção que a grande maioria das pessoas que tem um radinho e que se interessam pelos destinos do país foi acometida. Mas depois do dia da vitória, teve o dia da chegada daqueles que foram e que nós esperávamos com tanta ansiedade. E esse dia também merece ser registrado. Foi um dia radioso. Por sorte, estava um lindo dia de sol e as mães, os pais, os vizinhos, os amigos, os moradores do subúrbio à Zona Sul do Rio de Janeiro estavam esperando o primeiro escalão, que foram 3 escalões, que foram chegando aos poucos com aqueles
que ficaram, aqueles que voltaram para nós. Eu fui uma das felizes moradoras, felizes viventes daqui do Rio, que teve a oportunidade de recepcioná-los como brasileira, como cidadã, e não podia deixar de comparecer à cidade, onde ia haver o grande desfile. Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que o porto, a Praça Mauá, é o lugar onde os navios, como se diz, acostam? Atracam. Atracam. Ih, esqueci a palavra. Eu também. Tá bom. Então, ao longo de... Eu estava em companhia de um tio, uma tia e a minha querida prima Leda, minha companheira de toda a vida, que acredito esteja me ouvindo. E eu estava em companhia deles, ansiosa, como disse a vocês, esperando todos, mas especialmente um que eu achava que ia voltar e que eu, ingenuamente, estava achando que eu ia reconhecê-lo no meio daquele mundão todo. Isso é o que acontece com as pessoas que estavam no estado. Por que você estava esperando esse hein? Era aquele, era o Errol Flynn. Sim, aquele? Era. Então, eu achava que eu ia encontrá-lo, e como num filme americano, que eu estava acostumado a assistir, o meu herói, Errol Flynn, ia chegar, me reconhecer, me acenar, né? Não, um beijo, abraço. Ia ficar tudo muito bonito. Não é bem assim. Eu estava achando, mas eu sei que não poderia ser assim. A Avenida Rio Branco estava absolutamente lotada. Eu me encontrava ali onde não existe, infelizmente não existe mais esse marco, que é o Palácio Monroe, ali no começo da Avenida Rio Branco. Eu estava bem ali, num primeiro andar de um edifício, na janela, e vendo a cidade inteira esperando o escalão. Vocês sabem a emoção que a gente sente quando a gente vai a um desfile de escola de samba e a nossa escola vai chegando e a gente vai sentindo que estão se aproximando e a gente vai reconhecendo as alas e a escola. A emoção que eu senti e que a maioria das pessoas sentiram naquela ocasião foi 10.000 vezes melhor. Foi mais do que você esperar, o rufar do tambor, o batuque, as cores. Foi muito mais. Assisti ao primeiro escalão dos pracinhas, vindo da Praça Mauá até o Palácio Monroe. Informação que, no fim das contas, acabou não sendo, porque eles foram carregados pelo povo. Depois, ninguém aguentou ficar vendo como um desfile normal. E eu ali assistindo, e digo a vocês, em cada um daqueles, por um momento, eu vi o Errol Flynn, né, chegando, com um uniforme, um boné e tal, e foi uma emoção muito bonita. Quero dizer a vocês que esse momento se estendeu pela cidade inteira, a cidade do Rio de Janeiro inteira. Quem passou por isso e está me ouvindo, há de concordar comigo. Inclusive o pai da Tita, que deve estar me ouvindo.
a cidade inteira estava embandeirada. Mas eu vou falar um pouquinho, só para interromper, e com o carro do mundo andado. Imagina só o dia da vitória, quando a gente conseguir detonar a ilha de Manhattan, hein? Bom, Vai ser muito mais legal ainda. eu não quis chegar a esse ponto, não é? Mas eu cheguei. Imagina o dia da vitória, cada um detonando a ilha de Manhattan, né? Mas essa história linda que eu estou contando é só história linda. Eu não estou insinuando nada, nem quis chegar a esse ponto. Numa outra oportunidade, se você quiser, eu posso falar o que eu posso ver quando você me sugeriu essa história. Mas o que eu fico muito admirada, o que eu queria dizer a vocês, é que hoje, quando eu ando pela rua, quando eu ando pela minha cidade, e ando muito, eu moro na Zona Sul, gosto de ver as pessoas, de andar, embora eu não seja tão comunicativa como eu pareço, eu não vejo essa alegria, eu não vejo mais. Eu não vejo, por exemplo, as pessoas com aquele ar de donos da vida que eu vi naquela ocasião e naquela época. Aquela época, a vida parecia que trazia uma coisa que hoje eu não estou vendo, que é esperança, que é a alegria de viver, e é que a certeza de um mundo melhor, porque se vivia, inclusive, em torno disso. Como eu disse a vocês uma vez, a guerra nos trouxe somente este benefício, um único só, que foi a certeza de que um mundo melhor só vai acontecer por nossa conta, se nós nos esforçarmos. E que a luta antifascista é uma luta permanente, perpétua, diária, e que não vai ter fim, porque nós devemos brigar sempre pelo que é bom, pelo que é certo, pela vida, pela democracia. E foi uma grande lição que a guerra nos deu. Terezinha, vamos perguntar ao Marcos Pique o que está achando disso tudo. Muito bonita essa história. E eu acho que isso que a Terezinha falou sobre a diferença das pessoas, eu acho que naquela época tinha uma coisa coletiva que movia as pessoas. O individualismo cada vez é maior por vários motivos. Puxando um gancho um pouco para o que eu estava falando sobre o combate ao AVC, eu acho que isso é importante, porque as pessoas ficam invisíveis depois que tem um AVC, porque o que se busca um tratamento, alguma coisa individual, e ficam muito perdidas, como o Daniel, antes aqui do programa, estava me falando. Fica todo mundo perdido sem saber o que fazer. É isso que a gente está querendo mudar. É fazer uma atividade, uma atitude coletiva de prevenção, de conscientização das pessoas. E eu acho que não adianta muito a gente esperar que as autoridades façam isso. O caminho é o contrário. O caminho é a sociedade começar a fazer, e através de sociedades organizadas, o Daniel tem isso, nós temos através de sociedades médicas também, que é quem está vendo a quantidade de avalanche de pacientes com AVC que a gente tem. Então, coletivamente, buscar uma redução da incidência da mortalidade do AVC. O que acontece? Se você busca só as atitudes individuais, vai ter um alcance muito pequeno da sua atitude. É evidente que é importante, individualmente também está avaliando isso, mas quando você tem uma atitude coletiva de prevenção, você consegue ter um impacto infinitamente maior. Eu ouvi a Ruth Bonita, que é uma neozelandesa que trabalha da Organização Mundial de AVC, falar uma coisa, e ela tem uma preocupação grande com o terceiro mundo, com os países em desenvolvimento em relação ao AVC, porque é a grande epidemia, depois que as infecções começaram a ser melhor controladas, é o grande impacto, tem suas doenças cardio- e cerebrovasculares. Então, ela falando isso, a preocupação de uma pessoa que está num país bem mais desenvolvido, mas preocupada em, com atitudes simples, mudar a história, aí não só de pessoa, mas de uma população inteira. E ela fala coisas muito simples. Por exemplo, se fizer grandes campanhas, só com 3 enfoques, baratos e simples:
coma menos sal, faça mais atividade física, pare de fumar. Só com isso, isso não é o que se acha que vai acontecer. No Canadá eles têm a experiência disso, o impacto na redução dos casos de AVC é brutal. Foi 9 vezes maior que no Brasil. Sim. O impacto negativo. Quer dizer, teve 9 vezes menos casos que no Brasil. Exatamente. Olha só, vamos misturar tudo. Qual é, segundo o caso do irmão D'Andrade, a explosão, a detonação da ilha de Manhattan? A ilha de Manhattan é o medo, a ganância, né? A estupidez, o egoísmo, o saque. Então, isso que você está falando, que hoje no Brasil tem o medo, a insegurança, a depressão, a angústia, por não conseguir ver um futuro melhor. Mas a nossa ilha de Manhattan pode mudar totalmente. A comunidade sempre vai resolver isso de uma forma ou de outra, mais devagar ou mais depressa que a autoridade. Você aqui agora está detonando a ilha de Manhattan falando isso. Eu estou falando do medo, porque o Carlos Drummond de Andrade tem também um interessante, lindo poema chamado Congresso Internacional do Medo. Claro que eu não vou recitar agora, mas vocês que estão me ouvindo podem procurar nas obras completas e leem o Congresso Internacional do Medo, que é característico, realmente, é exatamente o retrato disso que nós estamos conversando. Então, fala mais, Terezinha, fala mais sobre o que você estava falando, a falta de esperança, o medo na rua. Não é. Eu estou olhando um outro lado. Eu estava conversando, quando eu estava vindo para cá, sobre justamente o que o Carlos Drummond, que eu ia mencionar a vocês, e sobre esse poema do medo. O medo é uma constante. É bom que se sinta medo. O que eu tenho notado através dessa minha longa vida é que os bem-intencionados sempre fazem questão de tirar o medo da nossa cabeça. A convivência com medo tem o lado benéfico. É o medo que nos move. É o medo que nos faz procurar resolver as coisas. Os animais, quando têm medo, os animais irracionais, o que eles fazem? Eles correm para frente. Eles querem se desvencilhar do medo. E qualquer medo que nós tenhamos, nós inconscientemente nós queremos nos desvencilhar. E a melhor maneira da gente se desvencilhar do medo de um AVC, por exemplo, é nós lutarmos contra ele. Lutarmos de qualquer maneira, porque nós não queremos morrer. Ninguém quer morrer conscientemente, a não ser que esteja doente, da cabeça. Porque viver é que é bom, e quanto mais, melhor. A procura da solução de nossos problemas, eu acho que é a procura do desvencilhamento do medo. Ser saudável, livre, é que é bom, sem doença e sem medo de viver. É isso. Terezinha, olha só, o medo é saudável. Realmente, se eu não tivesse medo, eu atravessaria a rua sem nada, o ônibus me pegaria. Então, o medo é uma prevenção. Mas vou voltar ao caso do irmão D'Andrade. A ilha de Manhattan possui um medo tão grande na população colonizada
como o Brasil, que a gente não consegue, ou ele imagina, não conseguir superar esse medo. Ele é muito grande, totalmente grande. Ele manda e pula tudo. E a ditadura militar, quando teve no Brasil, ditadura civil e militar, introduziu o medo, exatamente ao contrário do dia da vitória. Introduziu o medo da população, um medo terrível de fazer qualquer coisa que ia acontecer uma tragédia. Aqui está tudo misturado, do mundo andar, AVC. O que você acha dessa grande, ou está com medo? Não, não estou não. Eu acho que realmente a imposição, o medo exagerado, o medo imposto, paralisa. É como um choque elétrico. Como uma ditadura. Mas as pessoas têm dentro, todo mundo tem dentro de si uma força que faz com que se suplante o medo. É só ter consciência dele. É porque muitas vezes o medo imposto, paralisante, deixa as pessoas sem raciocínio. Mas se a pessoa passa a pensar e a raciocinar, vence o medo, sim, e se mobiliza. Terezinha e o Marco, olha só, o que dá muito medo, o objeto principal, o medo. O medo é o desconhecido. Isso é fatal. E uma ditadura militar, vou falar de novo, é um governo sem rosto, sem cara, totalmente desconhecido. Por isso ele causa muito medo. O AVC é uma ditadura. Exatamente. Da mesma maneira. Não tem rosto e cara conhecido e faz o que quiser. Marco, vamos lá. Não fala sobre o ponto de vista clínico, médico. Fala disso aí. É isso mesmo. Eu acho que o medo, quando você não conhece alguma coisa, você tem realmente um medo irracional, que você não sabe o que é, fica com medo e fica paralisado. É um medo paralisante que é ruim, de não conseguir tomar uma atitude. Por isso, o conhecimento não é para... Acho que as pessoas têm que ter medo do AVC mesmo. Claro. Até para poder se prevenir, para poder igual evitar... atravessar a rua. Exatamente. Agora, mas sinal. é isso. Mas é o medo com o conhecimento para que possa haver uma atitude de superação. Tanto para prevenir, e se não for possível prevenir, para buscar o tratamento adequado e se, enfim, ficar com sequelas, para buscar também a reabilitação e fazer o que você fez. Por exemplo, se mobilizar socialmente para não só buscar o bem individual, mas também o bem comum, de que outras pessoas possam também se beneficiar disso. Então, acho que é isso, o medo... Marco, interrompendo. Ô, Marco, exatamente. Então, o AVC, que é uma coisa sem rosto e sem cara, e a omissão no Brasil é uma ditadura sem rosto, sem cara. A omissão dos governos e não falar nisso, não informar isso, não dar outra solução, não priorizar, é exatamente uma ditadura. É impressionante que a doença que mais mata no país não seja uma prioridade. Isso é absolutamente inconcebível. Então é uma ditadura do medo. E aí, o que a gente está querendo fazer? É justamente, quando eu falei que não adianta a gente esperar as autoridades passivamente, não é que a gente não queira que eles façam alguma coisa, não é isso não. É a sociedade civil se mobilizar para exatamente pressionar para que sejam tomadas atitudes que aí são atitudes que dependem das autoridades, de distribuição de medicamentos, de campanhas de prevenção, na grande mídia, que é o que tem um impacto maior. A gente faz um trabalho de formiguinha aqui, a gente sabe que tem um alcance que é pequeno, mas é melhor do que a gente não fazer nada, a gente tem que fazer isso. E a partir daí eu vejo crescer a cada ano esse movimento. Eu acho que a gente vai conseguir pressionar. A gente já conseguiu, inclusive, receber do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro comunicações de que querem participar do nosso evento no domingo agora. Então, é sinal de que eles também já estão atentos a isso. Eu acho então, que a gente já conseguiu um pouco o nosso objetivo. Claro. Terezinha, tem pouco, 45 minutos, 45. Pensando, não está roubando tempo não, hein? Está contando com o basquete, tem 3 de dente.
não é? Terezinha. Terezinha. Estou aqui. Então, esteja aqui. Aqui junto de vocês. Ou está com medo? Não tenho. Aliás, nunca tive. Tereza, está gostando dessa conversa totalmente misturada? Eu acho uma conversa um tanto quanto, para muita gente, é fora de propósito. Mas porque isso aí é um pulando a cerca. Pulando a cerca é super realmente isso estamos fazendo pulando a cerca. Um jogo meio misturado, não é? Mas é assim que a gente vai resolvendo a vida da gente, né? Aqui é totalmente informal, é o pulando a cerca. Marco, fala rapidinho mais uma vez do domingo. Mensagem final, só convidar todo mundo então para dia 24, no domingo próximo, a partir de 10 horas da manhã, no posto 6, em Copacabana, na Avenida Atlântica, na pista fechada aos carros. Nós vamos estar fazendo esse movimento e a partir de 13h sai uma caminhada para conscientização de prevenção e tratamento do AVC. A gente conta com todo mundo lá. Terezinha, vamos lá, domingo na praia de Copacabana? Estou chamando as pessoas para, com medo ou sem medo, aparecerem e lutarem, porque, inclusive, é um direito. Vamos lutar por um direito que nós temos, que é direito à saúde. Nós temos direito à vida, direito à saúde, e como nós somos brasileiros, pagamos nossos impostos e temos consciência, vamos lá, vamos pedir, exigir. Não é pedir, não, é exigir. Essa história de pedir já está ficando muito cansativo. Então, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, cantando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, canta. 1, 2, 3. Pulando a cerca com vocês mais uma vez.